eu já estou com o meu convidado aqui, a quem eu quero muito agradecer por ter aceito esse convite. Doutor Evandro, seja bem-vindo, viu? Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Marli, muito obrigado. Presidente da OAB, uma honra ter o senhor aqui, viu? Eu estava ansioso por esse momento, né? Quero te parabenizar. Obrigada, né? doutor. Agradecer também aqui o Lourinho, Maria Eduarda. E principalmente a você, parabéns pelo... Olha só, o doutor Evandro, gente, é o presidente da OAB Xinguara. Vamos falar primeiro sobre essa profissão do doutor que ele escolheu, né, que é ser advogado, essa parte jurídica. E por falar em parte jurídica, nós temos visto hoje, nessa visão, né, ampla da jurisdição, vamos falar assim, onde encaixa muito bem esse cenário político que nós estamos vivendo hoje. Mas antes, doutor, eu quero que o senhor fale pra gente sobre o novo prédio da OAB. O senhor é advogado já há quantos anos? Há 20 anos. 18 anos. 18 anos. Você escolheu essa profissão por quê, doutor? Assim, eu era empresário aqui em Xinguara, né? Tinha muitos advogados, muitos juízes, promotores como clientes. E a minha esposa, a Rosilene, que é minha esposa, hoje a gente já namorava naquela época, ela saiu de Xinguara para estudar Direito. E aí eu fui na cola dela. Foi naquela onda? Naquela onda, entrei na faculdade, me apaixonei pelo curso e hoje eu sou um apaixonado pelo Direito. Essa área que o senhor atua, que tem várias áreas, né, doutor? O Direito, ele tem um segmento, né? Qual é o segmento do senhor? O meu escritório hoje atua mais em defesas trabalhistas. Defesa trabalhista. Eu advogo para empresas que estão no polo passivo de demandas trabalhistas. É o que a gente mais faz. Mas somos 4 advogados no escritório, aí a gente atua também muito na área civil. Então é mais na área civil, família, contratos e em defesa trabalhista. Esse curso dá esse leque, né, para a gente poder escolher, né? Eu falo, o Direito é um excelente curso, porque abre muitas portas, né? Tanto para quem opta por advogar, que tem várias áreas, né? A sociedade está aí mudando e as coisas acontecendo. E tudo depende do direito. Tudo que acontece na sociedade acaba desaguando no direito. Qualquer problema que a sociedade tem, qualquer questão que a sociedade quer evitar um problema, acaba vindo para o direito. E da mesma forma, aquele que opta por fazer concurso público, os melhores concursos estão na área do direito, né? São juízes, promotores, delegados de polícia. E é até uma área bem difícil, né, doutor? Tem que estudar muito para conseguir, né? Tem que estudar muito. E o senhor que é um pai de família, é esposa, é filho, o senhor vê, como as suas filhas veem essa visão, essa questão do direito? O senhor acha que elas vão seguir o mesmo caminho, nada? Maria, assim, é complicado a gente passar o que a gente faz para os filhos, né? Minhas filhas, eu tenho uma filha com 14 anos, uma com 11. Já? Meu Deus. Elas ainda estão naquela de a mais nova quer ser professora. Que bom. É bacana, eu incentivo. Né? E a outra? A outra quer seguir carreira de moda. Tá naquela fase. Tá nessa fase, né? Se mantiverem nessa linha, vai ter todo o nosso apoio, né? Tanto meu quanto da mãe. Mas muda, sabia, doutor? Muda. Às vezes muda. De repente mudam até para o direito. Terão também todo o nosso apoio se mudar para o direito. Que bom. Porque é uma ótima profissão. Eu sou apaixonado pelo direito. O senhor é xinguarense? Porque eu conheci o senhor há muito tempo, eu nunca tive essa oportunidade de perguntar. O senhor é de onde? Ali, eu sou de Goiás. Goiás. É uma cidade, aliás, lá não é nem cidade, lá é um distrito. Faço questão de falar que eu nasci lá, se chama Natinópolis. Natinópolis? Mas eu já sou um cidadão xinguarense porque eu moro aqui há muito mais tempo do que eu morei lá, né? Eu já moro em Xinguara há 35 anos. 35 anos? 35. É xinguarense já mesmo. Xinguarense. Doutor, e a OAB, hoje em Xinguara, ela é composta por quantos advogados? A gente olha a OAB, no modo geral, está construindo um prédio. É pela primeira vez, né, doutor, que a OAB aqui em Xinguara vai ter um prédio próprio? A gente já tinha um prédio próprio. Nosso prédio deve ter 9 anos, mais ou menos, que ele foi inaugurado, né? Mas há 2 anos, quando eu assumi a OAB, na minha posse eu desafiei o presidente da OAB Pará, dizendo justamente assim, que a OAB tem crescido muito, o número de advogados tem crescido muito, e a gente merece, a nossa sede precisa ir no mesmo passo. E na mesma hora ele se comprometeu e aí a gente está fazendo. O mandato dele terminou no final do ano passado, mas o atual presidente, que é o Dr. Eduardo Imbiriba, manteve o compromisso. Né? Nós estamos, então, tínhamos uma sede, mas agora a gente está melhorando a sede. Nós estamos ampliando a sede e adaptando para o momento atual, né? Vamos ter uma bela sede, eu não tenho dúvida disso. Né? Entendi. A OAB Xinguara nós somos mais de 200. A OAB Pará, salvo engano, se não estamos próximos de 30 mil advogados. É mesmo? No Pará. No Pará. Mas Xinguara
somos mais de 200. Só que a OAB Xinguara, atualmente, nós somos responsáveis pelos advogados de Água Azul, Sapucaia, Rio Maria, Banac, Floresta e de Xinguara. Então, desses municípios, temos 2 comarcas, né? Xinguara e Rio Maria. E como é para o senhor, doutor, atuar na presidência? Quanto tempo você está na presidência da OAB, à frente desse órgão? À frente da OAB, eu já estou fazendo 4 anos como presidente. Como presidente. Mas desde que eu cheguei a Xinguara, eu faço parte da diretoria da OAB. Já fui vice-presidente, tesoureiro, secretário. Eu gosto desse desafio, né? E é um desafio diário. A gente resolver os problemas da advocacia e muitas vezes resolver os problemas da sociedade. Porque quando os poderes constituídos deixam a desejar, é a OAB que a sociedade procura. Tá. Vamos falar sobre isso, doutor. A gente está com um problema, vamos dizer assim, problema, né? Na visão popular, eu acredito que há uma desigualdade, não sei se você concorda comigo ou não, nessa parte jurídica, mas o Alexandre de Moraes, doutor, na visão do senhor, como presidente da OAB, como essa parte jurídica há 18 anos, né? Eu acho que você entende muito melhor do que eu dos termos técnicos, né? E, doutor, tem havido, assim, excesso do Alexandre de Moraes na visão do senhor? Porque eu acredito, assim, que essa é uma visão da gente que é leigo, vou dizer assim, que meu sonho sempre foi fazer advocacia, viu, doutor? Desde criança eu queria ser advogada, porém, a vida vai mudando, né? O rumo da vida da gente, nem sempre você consegue. Mas na minha visão, doutor, como é essa questão, se eu ver essa questão do Alexandre de Moraes? Inclusive, um debate muito acirrado, né? Foi tomado aí nas redes sociais, por toda a parte jurídica, a questão da prisão do Roberto Jefferson, né? Alguns tópicos, algum termo. Eu queria até que o Lourinho colocasse aí o vídeo da doutora Raquel, a qual ela se diz, né, bastante horrorizada, né, com o termo, porque ela, como jurista, não viu aí o amplo poder de defesa, né, do preso. Vamos ouvir o que ela falou aí, que deu uma maior polêmica na internet, gerou polêmica, e a gente trouxe aqui para vocês também. Eu acabei de ver um trechinho da decisão que determinou a prisão do Roberto Jefferson, e tem um trechinho dela que me deixou aterrorizada. Eu vou colocar aqui para vocês. A decisão proíbe qualquer tipo de comunicação do acusado Roberto Jefferson, proíbe visitas, inclusive a visita técnica do advogado de defesa. Vocês têm noção do que isso significa? Essa decisão fere de morte o princípio constitucional da ampla defesa, descrito lá no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Mas não só isso, fere de morte também uma das principais prerrogativas do advogado, descrita lá no artigo 7º da Lei 8.906, do Estatuto da Advocacia, que assegura para o advogado o acesso ao seu cliente, ainda que recolhido em estabelecimento prisional, mesmo que ele esteja incomunicável. Isso abre um precedente perigosíssimo para a classe de advogados, para a advocacia. O exercício da advocacia está sendo embaraçado. Mesmo você, advogado de esquerda, que deve estar aplaudindo aí essa decisão do STF, para pensar que amanhã pode ser o seu cliente sendo impedido de receber a sua visita técnica. Viola princípio constitucional inegociável, viola prerrogativas do advogado. E pensar que no início da minha profissão eu me especializei, eu fiz pós-graduação em Direito Constitucional e hoje, diante de todo esse escárnio da Constituição Federal, eu vergonhosamente preciso admitir que eu não sei mais direito, porque o direito que eu aprendi não existe mais. Então, doutor, foi uma narrativa assim, bastante forte, né? Ganhou muita expressão nas redes sociais, inclusive foi muito compartilhado esse vídeo da doutora Raquel. A doutora Raquel, que é uma advogada, né? Hoje, além de advogar, ela também é proprietária do SBT Xinguara, né? Então, nós gostaríamos muito de debater esse assunto. Inclusive, em outro vídeo também, ela disse que foi, né, processada pelo partido do Lula, né? Partido do PT. Por dizer lá umas coisas a respeito do mensalão e tal, aquelas coisas, né? Tudo que aconteceram, né? Não vamos nem entrar nesse mérito agora. Aí, doutor, essa prerrogativa aí da doutora Raquel, como é que o senhor vê essa questão, doutor, da prisão do Roberto Jefferson, que aconteceu justamente nesse tópico que ela marcou ali, que tira, né, o direito da pessoa presa ter defesa? Como é que é isso, doutor? Muito feliz a fala da doutora Raquel, né? Mas a gente precisa pontuar
a abordagem dela. Realmente a decisão, nesse ponto, gerou uma polêmica gigante e não tinha como ser diferente, porque ficou confuso aquela questão de ele não poder dar entrevista e tal, e no final nem para advogado, né? Mas isso também, essa questão aqui agora vem ao encontro daquilo que você levantou sobre pouco o antes. Supremo Tribunal. E sobre quando as coisas não estão funcionando, a OAB pode agir. Então, assim, no outro dia, pela manhã, com certeza absoluta, a primeira coisa que o presidente da OAB Nacional fez foi provocar o TSE, provocar o ministro Alexandre de Moraes, que de pronto mudou o entendimento. Então a OAB no outro dia interviu. No outro dia interviu, que é o nosso papel. Então a OAB tem poder para isso? Tem poder para isso. Quando você vê, como a doutora Raquel disse, nossas prerrogativas ser afrontadas, a gente, como ela disse também, prerrogativas da advocacia são coisas inegociáveis. Então a OAB peitou, né, provocou o ministro Alexandre de Moraes, que de pronto também esclareceu e disse que não era aquilo que ele queria dizer, que o Roberto Jefferson tem todo o direito de receber os seus advogados, de ser entrevistado pelos seus advogados e tem todo o direito de defesa como todo cidadão, né? O que ele fez vai ser julgado pela justiça depois, mas ele tem todo o direito. O que o Estado tem direito de retirar do cidadão, quando o cidadão comete um crime ou está sendo acusado por um crime, é o direito à liberdade, nenhum outro mais. Nenhum outro mais. Doutor, e como é que você vê essa atuação do STF? A gente observa assim, algumas narrativas, né, de elevar, né, o tom de mudança, né, na questão também da censura. Como é que o senhor vê essa questão, doutor? O STF tem esse poder? A gente ouve muito dizer que é o ativismo do Poder Judiciário, né? A gente ouve também aquela questão do peso e contrapeso dos três poderes. Os três poderes, um tem como controlar o outro quando um está exagerando. E assim, a gente ouve muito questionamento sobre o STF, muito sobre o ministro Alexandre de Moraes, né, que ele que está aí mais à frente de tudo. Né? Hoje é o presidente do TSE, né? No momento eleitoral ele que aparece. Mas assim, Mali, eu como advogado, é complicado para eu falar assim, de situações que eu não conheço os procedimentos, eu dar um parecer sobre algum fato, né? Esse do Alexandre de Moraes, como a doutora Raquel disse, tem essa questão pontual que no primeiro momento parece que ele deu a entender que ele impediu que o Roberto Jefferson falasse inclusive com seus advogados. Tivesse o direito de defesa, né? Ele restringiu o direito de defesa enquanto não deveria e não pode. Isso são coisas questionáveis. Agora, em relação, por exemplo, à questão eleitoral, eu tenho visto assim, pelo extremismo que está, se você conversa com alguém que está apoiando o lado A, ele vai dizer que o lado A está sendo perseguido. Aí se você vai para alguém do lado B, ele entende que o lado B está perseguido. Né? Assim, isso não, doutor, mas assim, mas eu vou colocar na balança mesmo, assim, na visão geral. Não é assim que o senhor seja de um lado do outro. Mas na visão geral, doutor, o que o senhor acha? Não, tipo assim, sem ser Bolsonaro, sem ser Lula, sem ter um lado político, mas assim, na visão prática. Vamos colocar assim, na visão prática, o senhor é jurídico, a visão do senhor é um pouco mais, vamos supor assim, mais aguçada. Mas como que o senhor vê, doutor? Gente, vamos pôr uma balança. Você não acha que está mais pendendo para um lado que para o outro? Assim, na visão normal? Vamos colocar assim, sem querer te apertar. A gente não combinou que você não faria essa pergunta. Marli, igual você está dizendo, depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. Né? Eu não estou aqui para falar bem de A ou de B, não. Eu tenho o meu lado, obviamente eu tenho o meu lado. Não é o caso aqui de eu expor o meu lado. Mas você tira por esses direitos de resposta que estão acontecendo. Tem direito de resposta para os dois lados. Os dois lados têm. Se você pegar a propaganda eleitoral do candidato a metade dela é direito de resposta do B e vice-versa. Então, assim, eu prefiro acreditar que as instituições funcionam. Tem seus deslizes? Tem, como toda instituição, como todo poder tem. Agora, se esse deslize é proposital, aí essa pessoa precisa ser corrigida. Precisa ser corrigida. E a gente tem meios para isso, né?
Por mais mas o STF só muda quando o desembargador, o ministro se aposenta. Não, se o ministro erra e erra propositalmente, ele tem os meios para substituir esse ministro. Então, assim, eu não sou daqueles que eu questiono as instituições, mas eu acho que a composição das instituições em alguns momentos deixam a desejar, né? Talvez nesse momento o STF esteja composto por alguns ministros que às vezes exageram. Eu não vou dizer que estão andando aí, como o presidente fala, nas quatro linhas da Constituição. Não, eu acho que o outro às vezes foge. E não deveria, né? Não dá para concordar com isso, porque, sobretudo, vamos lá agora para o STF, né? O STF é o guardião da Constituição Federal, né? O STF. Aí ele deveria sempre agir, parafraseando de novo o presidente, dentro das quatro linhas da Constituição. Sem pender para um lado nem para o outro. Não pode, o judiciário de forma alguma não deveria pender para um lado e nem para o outro. Doutor, e como é que você vê o cenário político na visão jurídica do senhor hoje? Porque a gente está vendo um embate muito grande, né? Muitos problemas, muitos conflitos, né? Não só da parte jurídica, mas também da própria população, os lados, né? Existem dois lados, e estão muito assim acirrados, nervos aflorados, e muita confusão, e também muita fake news, de um lado, do outro, onde a gente às vezes até se confunde, né? Deixando as pessoas confundidas. Como é que o senhor vê, doutor, nessa parte jurídica, na visão jurídica do senhor e de eleitor, essa questão política, o cenário político hoje? Mas é um cenário preocupante, né? Porque vão ficar as mágoas. Não faz sentido. A gente não poderíamos estar num cenário assim, né? Porque governantes vão e vêm. É natural isso. De 4 em 4 anos nós vamos ter eleição. Eu confio nisso, que de 4 em 4 anos teremos eleições. Então a sociedade precisa aprender a conviver com isso. E é normal que você tenha um lado, o seu vizinho tem outro. Precisa de respeito. Mas o momento atual é preocupante, porque assim, com ameaças e falas, inclusive, de guerra civil, tá? Mas eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Né? Como jurista, eu percebo que o momento eleitoral ele está muito judicializado, né? A gente, por causa de muita fake news, e não tem santo, é dos dois lados. Não tem santo, a gente não sei falar. Os dois lados estão se atacando e contra-atacando. E isso vai parar no judiciário. Então, uma eleição judicializada, praticamente os problemas do Brasil não estão sendo discutidos. Né? Nem planejamento. Não tem, né? Parece que eles não têm tempo. Porque propostas, com certeza, tanto o Bolsonaro quanto o Lula têm. Mas eles não estão tendo tempo de mostrar, de dialogar sobre isso. Doutor, quanto a crime eleitoral, o advogado também atua, né? Nesse caso também vai parar na OAB, né? Em crimes eleitorais a OAB também atua, é isso? Quando há crime eleitorais, doutor, eu tenho que ter um advogado para me acompanhar? Tem que ter um advogado. Se é um crime eleitoral, eu posso arrumar um advogado para me defender. Arrumar um advogado para te defender. E o processo não tramita sem um advogado junto. Então quem julga... Não, aí vai... É justiça eleitoral? Não, depende. Se for do candidato, né? Depende do tipo de crime. Pode ter a chapa cassada, doutor? Pode, sem dúvida nenhuma. Doutor, nesse caso do Janones, que foi feita uma denúncia pela deputada Cara Zambelli, que ele estava ali, né, inibindo, né, coagindo as meninas venezuelanas para poder fazer um depoimento em favor do que ele queria ouvir. O senhor acha que isso aí pode dar cassação, já que ele é coordenador da chapa do candidato Luiz Inácio Lula da Silva? Ele não pode falar outra coisa, né? Dá vontade, né? Mas não pode falar. Assim, problema dá, né? Vai dar problema, com certeza. Se ficar comprovado isso, vai ter investigação. Se ficar comprovado, vai dar problema. Agora, para caçar uma chapa, tem que ficar caracterizado que aquela atitude, ela foi capaz de mudar o resultado de uma eleição, né? Aí eu não sei se chegaria tanto, né? Não chegaria tanto, né? Porque ele vai responder por crime, né? Por crime, gerar problema na eleição, vai sim. Agora, caçar uma chapa de um candidato por isso. Nessas eleições nós descobrimos aí muitas caras, né, doutor? Muitas pessoas aí, né, se mostrando uma coisa que ninguém imaginava, né? Deixa eu ver. O Janones começou do lado do Bolsonaro, depois virou. Hoje se mostra aí uma pessoa totalmente raivosa, um homem
meio que descontrolado, né, entre aspas, vamos colocar assim, porque o debate dele que a gente observa é uma coisa assim que é um pouco vergonhosa, né, para um deputado, né? Ele que já foi advogado, ou parece que não é mais advogado, não sei, mas sabendo conhecedor das leis, e um deputado, um representante do povo, né? Se prestando alguns papéis que realmente não é necessário, né, doutor? Não, e assim, Mari, o nível de campanha baixo não é bom para ninguém, baixo. Não é bom para ninguém. E é uma campanha presidencial, né? Deveríamos estar lá na tábua de cima da prateleira, né? Discutindo eu acho que virou mais um debate assim de podcast, né? Então assim, não é legal esse tipo de atitude. Aí baixa muito o nível, né? A população, eu acho que isso não ajuda. Eu particularmente acho que isso não ajuda o candidato. Não ajuda o candidato. E a gente percebe assim que tanto uma campanha quanto a outra tem se preocupado mais em desgastar o outro do que se alavancar, buscar rejeição para o outro. Então, não é legal o que o deputado Janones tem feito. Não dá para eu dizer aqui que são coisas razoáveis, né? Realmente está que não são. A população pesado. Não precisa, não é disso que a população precisa. Inclusive, doutor, eu vi uma pessoa falando, declarando que realmente esse tipo de atitude faz com que a pessoa se abstenha do voto. Fala, não, eu não aguento mais essa confusão, eu não vou nem votar. Eu vi as pessoas falando isso para mim. Não, eu não vou nem votar, eu não dou conta mais, esse povo tá uma baixaria, ninguém mais aguenta essa confusão, então não vou nem mais votar. Mas aí, doutor, entra também a questão da consciência, né? Eu acho que a gente tem que votar para fazer valer o seu direito, né? Tem que votar. Eu não tenho dúvida. Eu incentivo todo mundo que eu vejo, que eu conheço, eu incentivo a votar. O voto é a única arma que nós temos para fazer com que o nosso pensamento ele se transforme em realidade, o que você quer, o que você almeja de uma sociedade. Então, assim, se eu apoio o candidato A ou B, eu preciso sair da minha casa, custe o que custar, e ir lá depositar meu voto de confiança nele, com a esperança de que as coisas vão melhorar, que ele vai representar toda a sociedade e vai fazer... Independente de partido também, Independente de partido. Eu acho que a pessoa é muito apaixonada pelo partido, pela pessoa em si. Mas temos que saber quais são os planos e o que é melhor para a sociedade. No modo geral, não é só para mim, porque às vezes eu vendo meu voto, aquilo ali é só para mim no momento, mas que está faltando hoje um pouco de conscientização da população no modo geral, saber que isso é a longo prazo, né? E que não posso ser beneficiado sozinha. Você tem essa visão também? Claro, não tenho dúvida disso. Mas assim, Marli, esse é um trabalho que a gente precisa começar dentro de casa, escolas, porque assim, é uma boca só de toda a sociedade dizer que político é isso, político é aquilo. Aí na hora da eleição, não estou dizendo aqui que candidato A é bom, que candidato B é ruim. Mas na hora da eleição você vê o percentual de candidatos que são reeleitos. Então, assim, quando a população tem a oportunidade de mudar, às vezes a população não muda. Às vezes, inclusive, pela abstenção. Porque a pessoa que não vai votar, ela está dando oportunidade para o outro que vai eleger quem não deveria. Talvez quem não deveria, quem ela não quisesse que fosse eleito. Você é a favor da reeleição, doutor? Mas eu acho que no formato atual, eu acho que a eleição não atrapalha. A reeleição não atrapalha. Não dá para implantar um plano de governo num período tão curto, né? Eu acho que precisa um pouco mais de tempo. Igual para a gestão de prefeito também não dá para arrumar uma cidade em 3, 4 anos, que é muita coisa para fazer. Principalmente, né? Mari, assim, a cultura que a gente tem de que o que saiu, as coisas que ele fez não servem. Então é a cultura do começar do zero quando você entra. Eu acho que a gente, independente de partido, independente de quem seja o gestor anterior, eu acho que o gestor que o suceder teria que dar continuidade aos trabalhos. Aos planos, aos planos, principalmente. Como é que eu vou te falar aqui? São planos e obras de governo e não aliás, de Estado e não de governo. Isso aí eu acho que a gente tinha que encontrar uma forma de melhorar isso. Porque o que for de Estado, continua. Independentemente de quem estiver à frente, deve continuar. Agora, de governo, eu penso diferente de você, que pensa diferente do Lourinho, aí tudo bem. Agora, o que for projeto de Estado, deve continuar. Eu vou te dar um exemplo. Uma cidade igual Xinguara, se tivesse um hospital pela metade,
Independentemente de quem sucedeu o prefeito, ele tem que continuar aquele hospital. Porque aquele hospital vai beneficiar inúmeras pessoas. Todo mundo. Uma escola, um esgoto, exemplos assim. Mas a gente não vê isso. Aí, em todos os âmbitos, no município, no estado e no governo federal. O que o outro estava fazendo não serve. Vou começar do zero, vou abandonar aquilo. Por mais que a gente todo mundo, né? Por mais que a gente ouve, né, por exemplo, assim, tem algumas coisas que o Bolsonaro continuou, né? Alguns exemplos, para que ele propaga que concluiu algumas estradas, concluiu a questão do Rio São Francisco, né? Então, assim, já são coisas diferentes. Inclusive, doutor, teve um debate assim que o Lula disse que 80% da obra era dele, o Bolsonaro disse que não, que era dele. Aí houve um debate, né, onde foi ali concluído que 30% era do Lula, né, que ele fez, e o restante do Bolsonaro, até pela quantidade de dinheiro que gastou e não teve 30%. Aí ficou a conclusão no debate, né, no podcast, na mesa redonda, lá na entrevista, que realmente Bolsonaro tinha concluído 70% da obra que tinha ficado para trás. Então, assim, é engraçado esse debate, né, doutor? Hoje nós temos um debate muito forte, muito acirrado das partes, mas que às vezes, doutor, nos deixa até assim, amedrontados, né, com tantas afrontas, tantas falas pesadas, né? E como é, doutor, que a parte jurídica atua nesses casos, tipo de excessos, né? Vamos supor que tem excesso de um lado, excesso do outro. Como é que é a visão jurídica desses casos, tipo de ofensas, também, né? Teve até agressões já, a gente viu aí vídeos aí de pessoas sendo agredidas, um é do lado, o outro é do outro e acaba brigando entre si. Maria, assim, se for de candidatos, né? Cada campanha tem seu corpo jurídico que vai atuar. Se fala coisa que não deve, geralmente consegue direito de resposta, é a única arma que tem, né? E também vai para se praticar crime de injúria, calúnia, difamação, responde criminalmente. Então aí o corpo jurídico das campanhas geralmente atuam nesse sentido. Agora, se são agressões entre eleitores, aí naturalmente a Polícia Civil está aí. Vai lá para fazer boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência, exame de corpo de delito. E processa se quiser. Processa se quiser. É vida que segue, né? Eu digo assim, que nesse momento eleitoral, os direitos dos cidadãos são ampliados, né? Tudo continua da mesma forma, direitos e obrigações, mas no momento de eleição os direitos são ampliados. Então, parece que quem não entende, dá a entender que a gente fecha uma porta, acabou aquele mundo e agora na eleição pode tudo, pode querer que o outro lado morra, e não é nada disso. É bem assim, não é nada disso. Querendo ou não, segunda-feira teremos um presidente. Segunda não, domingo. Domingo às 6 horas da tarde. Já vamos saber quem vai ser o nosso próximo presidente. E tem que aceitar, né, doutor? De um lado ou do outro. A minha esperança como cidadão, como advogado, é que, independentemente de quem vença, que a outra parte, se tudo correr bem, né, porque também pode ser que aconteça uma eleição com fraudes e tal. Aí eu não vou pedir aqui que quem perdeu com fraude aceite. Mas se tudo correr bem dentro da legalidade, a esperança é que quem perdeu aceite e que quem seja eleito tenha como principal meta apaziguar o Brasil. Né? Trazer todos para o mesmo lado. Claro, sem dúvida, vai ser o presidente de todos, que seja A ou B. É como eu tenho falado, doutor, uma nação que não respeita seu presidente. Mas se bem assim, doutor, vamos falar a verdade, eu não estou aqui para defender A nem B, mas assim, a gente ouviu até uma fala, né, do general Heleno, falando assim, que o Brasil, ele precisa ser liderado por alguém que é exemplo, pelo menos, né, da lisura da vida, né, da vida preguiça, da vida normal, que não tem uma história de prisão, de processo, né, doutor? E como é que vai ficar, será, doutor, se essa questão dessa virada, né, como a gente está vendo aí, né, um cenário político bem acirrado, né, um lado assim, outro assim, em umas cidades o Bolsonaro ganha, em outras o Lula ganha. E se o Lula, doutor, se eleger, como é que vai ficar essa visão dessa narrativa de Lula ladrão, né, que as pessoas têm a questão de que ele foi preso, não dá para negar que ele foi preso, claro, né? Claro. Como é que vai ficar, doutor, se eu acho na visão jurídica, na visão de pessoa, na visão da justiça? Marli, eu não concordo com tudo que esses generais falam, né? Mas uma fala dessa aí eu considero perfeita. Eu acho que quem vai liderar, não é só a presidência da República, não. Quem vai liderar uma Câmara Municipal, quem vai liderar um município, quem vai liderar o Estado, por mais
minúsculo que ele seja, tem que ser exemplo de pessoa. Tem que ser, por isso que cada cidadão xinguarense, ou de Xinguara e do Brasil inteiro, tem que analisar na hora de votar quem é o candidato, o que ele já fez. Marli, porque a pessoa só dá o que ele tem. É verdade. A pessoa só dá o que ele tem. O que essa pessoa fez durante a sua vida? Então, isso é para você avaliar, claro, né? Claro. Então, assim, é perfeita essa colocação. Eu mesmo gostaria de ter líderes que me representassem. E para me representar tem que andar na linha, tem que ser exemplo. Então, assim, agora na sua outra pergunta, eu acho que se o Lula vencer, né? Se o Lula que está candidato, pode vencer. Pode vencer. Pode vencer. Um dos dois vai ter que vencer. Claro, um dos dois. Vamos imaginar que seja o Lula. Né? Foi a sua pergunta. A sua pergunta foi nesse sentido. Foi nesse sentido. Eu acho assim, é complicado a gente julgar. Não, explicar isso para o mundo, porque assim, ele realmente foi processado, foi preso, condenado, ficou 2 anos preso, né? Mas, num certo momento, a justiça entendeu que aquilo foi errado. Ele não deveria. Os poderes, igual você falou, ele não deveria ter sido processado e nem julgado lá onde foi. Juridicamente isso aí é legal, não dá. A gente precisa nesse ponto entender que isso não é um absurdo jurídico. Não isso é. O jogo tem regras. O jogo tem regras. E a regra do jogo é que ele deveria ter sido processado, salvo engano, em Brasília. Salvo engano, em Brasília, não em Curitiba. Então, foi considerado um equívoco ele ter sido processado lá, tudo foi anulado. Então aí ele voltou novamente, não estão dizendo que ele é inocente, que não participou de falcatrua, nada disso. Está dizendo que aquele processo, aquela condenação não valeu. Aí, Marli, a gente imaginar ele presidente, eu penso assim, eu tenho falado, se ele for eleito, eu não tenho medo de aquela história que vai virar Venezuela, Cuba, vai ter ditadura, eu não acredito e não tenho medo disso. Mas eu acho que a gente vai ter alguns momentos de instabilidade, né? Ele está aí candidato, ele vai ter que mostrar que não é essa pessoa que metade dos brasileiros acha que ele é. Acha não, tem certeza. A metade tem certeza, né? Então assim, eu acho que ele vai ter que demonstrar isso. Ele vai ter que provar isso. Um presidente de todos os brasileiros. Eu acho que esse desafio vai ser grande para ele, eu acho. Vai ser assim, grande, né? Sobretudo com o Congresso que foi eleito, né? E com esse currículo todo na ficha também, né? Eu acho que ele vai lutar para provar que não, o que ele tenta provar dia e noite, que não participou dessas falcatruas. Eu acho que vai ser por aí. Mas o que tá no currículo dele não muda, né, doutor? Tá lá, né? Se tá escrito, né? Já tá lá. Tá lá. Assim, acho que ele vai tentar governar para mostrar para o povo que ele não é aquilo que 50% da população acha que... É igual você falou, tem certeza que ele é. Tenho certeza que ele é. Vamos lá, então. Eu também compartilho dessa ideia. Gente, eu não tenho nada contra a pessoa do candidato, não. O que nós temos que analisar é o seguinte. Quando eu vou empregar uma pessoa na minha casa, na minha empresa, eu preciso analisar pelo menos quem é essa pessoa, o que ela fez, qual é o histórico dela. Isso aí é uma coisa normal, todo mundo faz. Aí quando nós vamos para um parâmetro normal, real, que a pessoa vai governar, vai estar ali à frente de a visão que as pessoas têm é que política é tudo ladrão, não presta. Né? Muita gente pensa isso. Mas não é bem assim. O que nós temos que analisar é se pelo menos essa pessoa, no currículo dela, consta uma ficha limpa. Se ela não tem problema na justiça, se ela não foi presa, se ela não foi roubou, se ela não foi processada por nada, se não consta na ficha dela uma agressão contra a mulher, se ela não atende, não responde um processo. Isso aí é o ideal. Passou por esses parâmetros, vamos ver qual é o plano de governo dele. Né? Concordo. Então, assim, passou por esse requisito, nós vamos para a próxima fase. Ele merece meu voto? Ele ganhou minha confiança, né? Aí já é outro parâmetro. O voto é uma arma muito importante. Não é qualquer coisa. Nós temos que mudar essa visão de que, não, eu só vou votar. Não, você não só vai votar. Você vai transformar uma história através de uma atitude sua que é direito constituído, que é o seu direito de votar. Quando você se abstém disso, quando você acha que isso é uma coisa simples, você vai estar deixando de exercer um poder muito importante. Quem é essa pessoa, em quem você votou, para que você votou, né? Com qual propósito você colocou essa pessoa para te representar e cobrar. Eu sempre falei aqui, doutor, no outro debate que nós fizemos, que cobrar seus direitos não é vaiar uma pessoa, não é ficar falando palavrões quando a pessoa está discursando, não é isso.
é você exercer seu poder de voto e quando você se sentir prejudicado, ir buscar na justiça o seu direito, perfeito. não é? Isso Então assim, mesmo. eu vou gritar, eu vou xingar o Não presidente. adianta nada, né? Não adianta, isso não resolve. É. Então, brigar na rua, as pessoas estão aí, né, se matando por causa de política, cada um tem que defender o seu direito, é na urna. Defender os seus ideais na urna. E lembrar sempre, né, doutor, que o direito de um começa quando o do outro termina. Sim, né? Eu respeito. Né? Eu respeito. Eu respeito. E não querer colocar pra gente, doutor, goela abaixo, uma coisa que não foi nós que inventamos. Se você não concorda com esse ideal, nós estamos falando aqui, que é a respeito de colocar um presidente da República lá à frente de um país que vai dirigir o nosso país, que tem uma ficha extensa de problemas na justiça, isso não foi nós que inventou. Então não é culpa da gente. Nós estamos debatendo um assunto que a pessoa, que não foi nós que erramos. Então quem errou que pague. E quem errou, quem deu problema, quem causou problema para a sociedade, quem fez estrago na vida pública, quando estava com o poder na mão, cada um que paga os seus problemas. Nós estamos aqui, né, em Xinguara, Pará, Brasil, levando uma vidinha simples, mas nós aqui também temos o nosso poder de fala. Né, doutor? Importante. Doutor, eu quero aqui muito agradecer a sua presença. Eu acho que nós exploramos bem os seus ideais. Doutor, mas tem data já para entregar o prédio da OAB aqui em Xinguara? Mari, vamos inaugurar a OAB em janeiro. Janeiro. Em janeiro de 2023. A gente até tem condições de inaugurar antes. A gente até tem condições, mas assim, nós estamos fazendo lá com tanto carinho, com tanto capricho, a gente quer ir fazendo devagarinho, para não atropelar nada. Um prédio muito importante também é do Poder Judiciário, né, doutor, que está sendo construído também, que é um amplo prédio, com uma estrutura maravilhosa, digna, né, doutor, do poder, de todo o Poder Judiciário, Claro, que precisa perfeito. ocupar um prédio daquele, porque ali vai ocupar o fórum, né, doutor, também vai ocupar, fórum não, ali vai ter um espaço para os juízes, né, para os juízes, os dois juízes, na verdade, Três né? juízes. Três juízes, para os três juízes. Então, o que vai funcionar mais naquele prédio, doutor? Lá vai ter salas do Ministério Público, salas da OAB, da Defensoria Pública, Então, tudo no mesmo lugar. tudo no mesmo lugar. Vai ser bom demais pra gente, que Perfeito. precisa buscar, né, Perfeito. doutor, esse serviço. Ali é a realização de um sonho, né? Um sonho. Um Eu vi ali, mais de nossa, mais de 20 anos. tá situado na Avenida Xingu ali, tá quase pronto também, Quase né, doutor? pronto. Nossa, ali é a realização de um sonho. Aquele prédio vai ser inaugurado dia 16 de dezembro. Olha, que maravilha. É. Vamos lá, vamos estar lá para mostrar para vocês E que vai prédio valer a maravilhoso. pena. Doutor, muito obrigado por estar com a gente. Eu acredito que foi muito esclarecedor essa questão da visão jurídica, porque o senhor, como advogado, não poderia deixar da gente falar nesse assunto, nesse momento tão difícil, né, que o Brasil atravessa, esse momento tão importante, difícil e importante, onde será decidido aqui, né, doutor, o futuro dos próximos 4 anos, só Deus sabe, né, o que será, mas como o doutor falou, como o senhor falou, que vença o melhor, né, o melhor para o Brasil, nessa visão de mundo. Vamos ver quem sairá vitorioso dessa batalha. Mas enquanto a vida é esperança, né, doutor? Doutor, deixa aqui essas considerações finais. Eu quero me desculpar com o senhor se em algum momento houve alguma pergunta que o senhor não pudesse responder. A nossa intenção é essa mesmo, espremer o senhor nesse lado político. Porque a gente queria muito entender na parte jurídica como é a visão jurídica do que está acontecendo aqui, gente, né, no Brasil. Independente de lados, eu acho que tem que prevalecer o respeito. E não está havendo respeito, né, doutor? Mali, como você já frisou, que vença o melhor para o Brasil, né? Que as pessoas vão votar, votem com a sua consciência. Votem com a sua consciência. Você sabe o que é melhor para a sociedade. Então não se deixem se levar por falácias, por falsas promessas, fake news. Não se deixe levar. A internet está aí quando você receber uma notícia. É tão fácil confirmar se essa notícia é fato ou fake, né? É, fato ou então, assim, confirma isso para ver se isso é verdadeiro. Não se deixe levar, vote com a sua consciência. E, assim, pedir a Deus para que o próximo presidente, seja um ou outro, tenha como um dos seus principais planos tranquilizar o povo brasileiro. Tirar essa tensão. Essa tensão que a gente vive, ela não é legal para ninguém, a gente para de produzir, o mundo não acredita na gente, isso é ruim para todos nós, Então a gente precisa de um governante que pensa em tudo isso, sobretudo em manter o seu povo na paz, governar para todo mundo, e que o Brasil consiga, com os atos do presidente que vier a ser eleito, manter e conquistar cada vez mais a confiança do mundo, porque a gente não vive mais num país isolado, né? Tudo que a gente produz aqui
levar do mundo afora, e a gente precisa também das coisas que são produzidas no mundo, né? O mundo é uma coisa só hoje. Um país depende do outro. Então a esperança é essa. E um grande abraço ao seu público, um grande abraço ao pessoal de Xinguara todo, né? A OAB sempre esteve e sempre estará à disposição de toda a sociedade, né, para debater qualquer assunto. Você faz sempre perguntas complicadas, eu já te conhecia, mas você não fez nenhuma pergunta assim que me deixou muito apertado, não, porque você sabe, né, como conduzir muito bem uma entrevista. Foi um prazer estar aqui. Então, um forte abraço. Gente, muito obrigada, viu? Estou muito feliz de ter você aqui, viu, doutor? Muito obrigada. A gente começou um pouquinho mais tarde hoje. Se você quiser que essa live vá para 6 horas, mande mensagem para nós. Eu até gostei de começar mais tarde hoje, o sol estava mais frio, né, doutor? Mas, muito obrigada, viu, doutor? Um super abraço para você. Obrigada por ter participado aqui com a gente. Eu deixo aqui meu abraço, meu carinho pelo senhor, o respeito que eu tenho pelo senhor, pelo seu trabalho, e tenho certeza que é muito bem representado a presidente da OAB na pessoa do senhor, viu? Muito obrigado, Marlene. Novamente eu que agradeço. Então é isso, a gente vai embora então, gente. Até a semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, Lourinho. Obrigado, Maria Eduarda. Beijo a todos vocês. Até a próxima semana. Super beijo para Canaã dos Carajás, Rede TV Carajás. Sexta-feira que vem nós estamos aí de novo, viu? Tchau, tchau.